E sempre a primeira pergunta é, de fato, dependência química é doença ou não é doença? Dependência química, sim. Da mesma forma que hipertensão arterial, diabetes, câncer, gripe, dengue, dependência química é doença. Tanto é doença que é codificada pela Organização Mundial de Saúde. Então, não sou eu que passei a achar que dependência química era uma doença, mas sim a Organização Mundial de Saúde classifica os comportamentos derivados do uso de álcool, tabaco, cafeína e drogas ilícitas como pertencendo ao grupo de doenças. E pertencendo ao grupo das doenças, obviamente, não é todas as pessoas que têm contato com álcool ou com qualquer uma dessas drogas que automaticamente passam a ser portadores da doença dependência química. Ou seja, da mesma forma que para o diagnóstico da doença, por exemplo, pneumonia, que inclui dor no peito, tosse, febre, falta de ar, dependência química é doença a partir do momento que o contato com a substância ou cheirada, inalada, injetada, ingerida, a partir do contato da substância lícita ou ilícita, que também incluem medicações, o indivíduo passa a ter uma série de prejuízos e consequências graves. Desses sintomas, aqueles que estão diretamente associados à saúde física e psíquica e mental do indivíduo estão dois sintomas clássicos. Um deles é a abstinência. O que é a abstinência? Um conjunto de sintomas incluindo insônia, febre, aumento da pressão arterial, tremor, vômito, vontade de vomitar, a partir do momento que o indivíduo que estava usando uma substância deixa de usar ou reduz a quantidade usada. É muito importante isso, porque a abstinência, então, ou seja, sintomas, eles podem acontecer não só quando o indivíduo deixa de usar a substância, mas também em alguns momentos que ele reduz a quantidade de substância usada. E um outro sintoma é a tolerância, que trata-se da necessidade do indivíduo portador de dependência química, ao longo do tempo, cada vez mais ter que ingerir, ou seja, beber uma maior quantidade de álcool ou inalar, cheirar uma maior quantidade de cocaína ou até de medicações. Usar uma maior quantidade dessa medicação com o intuito e a necessidade de ter aquela mesma sensação prazerosa de antes. Então, dependência química é doença, porque está codificada pela Organização Mundial de Saúde, porque tem tantos sintomas mais físicos como esses relatados, como também sintomas psíquicos. Os sintomas psíquicos, os sintomas emocionais, as repercussões mentais pelo uso das drogas, tanto lícitas como ilícitas, como também destas que ainda são ilícitas e que há uma política, no nosso entendimento responsável, inadequada de tentativa de descriminalização, tentativa de legalização como a maconha, todas essas substâncias podem produzir nos indivíduos que estão usando e que passam a ficar dependentes qualquer um dos transtornos mentais. O que eu quero dizer com isso? O uso de álcool, maconha, cocaína, crack, quando o indivíduo inicia o processo de adoecimento correspondente à dependência química, ele pode ter como consequências mentais, por exemplo, o desenvolvimento da doença mental depressão. Tem duas substâncias, inclusive álcool. Álcool, a porcentagem de brasileiros adultos dependentes, doutor Marco Antônio, é aproximadamente 11%. Então, aproximadamente 11% da população adulta brasileira é portadora de dependência de álcool. Álcool e maconha são dois exemplos de substâncias
que o portador de dependência pode desenvolver sintomas correspondentes à depressão, desânimo, tristeza, desejo de morte, aumento do risco de suicídio, diminuição da capacidade de trabalho, dificuldade de resolver os problemas do dia a dia. Então, para exemplificar, consequência mental do uso de álcool e maconha, por exemplo, depressão. Esquizofrenia, talvez, seja uma das doenças mentais mais temidas pela população. Porque esquizofrenia, de fato, trata-se de um adoecimento mental grave, incapacitante, e que a maioria absoluta dos portadores de esquizofrenia acabam ainda muito jovens, precisando afastar-se do trabalho e aposentar. Quais são os sintomas clássicos de esquizofrenia? Por exemplo, delírio. Delírio é uma alteração patológica, doentia, mental, em que o indivíduo passa a ter uma interpretação distorcida. O indivíduo passa a ter um entendimento errôneo na interpretação da realidade. Tem, por exemplo, um delírio clássico, que trata-se do indivíduo com delírio persecutório, ou seja, do indivíduo que passa a ter a certeza que está sendo perseguido tanto por elementos, digamos, mais do dia a dia, como a polícia, desde sentir-se e ter certeza que está sendo perseguido, por exemplo, por alienígenas. Então, o delírio, que trata-se desse sintoma mental de alteração da capacidade de compreender a realidade, ou as alucinações. Alucinações são percepções sem estímulo, ou seja, indivíduos que ouvem vozes ou sons que as outras pessoas do ambiente não reconhecem. O delírio pode ser, além de auditivo, também visual. O indivíduo relata que está vendo imagens, entidades, que outras pessoas também não reconhecem. Portanto, esquizofrenia, que é uma doença mental grave e incapacitante e muito temida pela população, pode ser uma porcentagem importante de indivíduos que usam drogas, por exemplo, cocaína. Uma porcentagem importante de indivíduos que usam cocaína e crack desenvolvem, como consequência do uso do crack e da cocaína, sintomas correspondentes à esquizofrenia, ou seja, delírios, alucinações, exposição ao risco, maior probabilidade de morrer por qualquer causa, desde o suicídio até por acidentes. Até porque a maior parte das mortes violentas, morte violenta, desde cair do andaime a sofrer um acidente automobilístico, estão associadas com o uso de, especialmente, álcool e outras drogas, mas uma porcentagem maior de álcool. Conclusão, então o uso de cocaína e crack traz como consequências mentais, inclusive, o desenvolvimento de sintomas correspondentes à esquizofrenia, que são delírios, alucinações e comportamentos inadequados por incapacidade de compreender a realidade e de resolver os seus problemas do dia a dia. Geralmente, quando nós perguntamos para as pessoas com mais de 50, 60 anos, quais os temores que possuem, pelo menos nas nossas pesquisas, experiência, um dos grandes temores, um dos grandes medos das pessoas por volta desta idade é o temor e o medo da demência. O que é a demência? Que a principal demência é a demência de Alzheimer, que alguns chamam caduquice, no passado era chamada erroneamente de esclerose, enfim, né, Leonice? Então, demência trata-se desse quadro que torna o indivíduo, geralmente depois dos 60 anos, uma porcentagem importante, com perdas das capacidades superiores, das capacidades de memória, atenção,
concentração, resolução de problemas, independência, altos cuidados, responsabilidade financeira, responsabilidade social. Enfim, demência é uma doença mental grave, que é uma das doenças mais temidas pelas pessoas que estão mais maduras. E, novamente, demência acontece com indivíduos jovens. Nós temos no Hospital Lacan, o Sr. João conhece do dia a dia, o Dr. João conhece do dia a dia, indivíduos jovens com menos de 40 anos que, pelo uso de cocaína e crack, tiveram prejuízos, tiveram perdas das suas capacidades mentais, ou seja, conseguiram até um certo tempo estudarem, trabalharem, e que, em função do uso das drogas, tiveram perdas da capacidade de memória, atenção, concentração, e, infelizmente, alguns desses não vão conseguir recuperar essas capacidades. Portanto, tanto o álcool como as drogas podem causar sintomas da chamada demência e numa idade, inclusive, muito precoce. Nós temos pacientes lá, que nós estamos acompanhando, com menos de 40 anos, que nós já estamos pedindo aposentadoria. E, infelizmente, a política previdenciária não contempla ainda esses casos, que merece discussão, que nós, inclusive, convidamos a OAB para contribuir conosco na parte médica. Então, qual é o resumo desta conversa até agora? Que o uso de álcool, maconha, cocaína, crack, não necessariamente causa dependência, mas, infelizmente, para a maioria das pessoas que começam a ter contato, causa dependência, e dependência química trata-se de uma doença mental grave, complexa, e que pode repercutir, pode ter como consequência desaguar nos principais adoecimentos mentais. Como eu exemplifiquei, maconha causando sintomas depressivos graves, com risco de suicídio e incapacidade de trabalho. Como eu relatei, cocaína causando sintomas psicóticos correspondente a sintomas de esquizofrenia, com delírios, alucinações e incapacidade de ter os próprios cuidados. Álcool, que está presente, dependência de álcool, em 11% da população adulta brasileira, pode causar os sintomas correspondentes a tão grave doença mental, demência. Diante de tudo isso, já que eu expus que o uso dessas substâncias pode causar dependência e que dependência química é uma doença, venham das perguntas mais frequentes desses nossos debates, discussões, palestras, plenárias. Em sendo uma doença, necessariamente deve ser tratada com internação? A resposta é não. Da mesma forma que a maioria dos casos de desidratação podem ser tratados com soro caseiro, com a reidratação orientada e não precisa de internação, assim como eu exemplifiquei pneumonia, essa doença com febre, tosse, dor no peito, dificuldade para realizar as atividades físicas. Da mesma forma, a maioria dos casos da doença pneumonia não precisam de internação, porque conseguem ser tratados no consultório, no ambulatório, com resolução muito boa. Por exemplo, infecção de garganta. Infecção de garganta é uma doença e é uma doença que não precisa de internação. Ok. Diante de tudo isso, então, dependência química precisa ou não precisa de internação? Felizmente, a maioria dos casos dos portadores de dependência de álcool, maconha, cocaína e crack não precisam de internação. Eles podem ser tratados no consultório do psicólogo, do médico psiquiatra, do terapeuta ocupacional, do enfermeiro. Pode ser tratado
Quando mais complexo, Dr. Marco Antônio, no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, que inclusive tem um de referência em Guarulhos, no bairro Pimentas, onde trabalha minha amiga, doutora Fernanda, psicóloga. Então, existe, para os casos mais complexos, o Hospital Dia. O que é o Hospital Dia? Trata-se de um tratamento em que o paciente passa o dia, ou uma parte do dia, recebendo tratamento multiprofissional com médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social. Tem um outro modelo de tratamento que, na verdade, não tem no Brasil, que é do Hospital Noite. Como é o Hospital Noite? O indivíduo trabalha durante o dia e passa a noite no hospital. Eu ia falar que era cadeia noite dos mensaleiros, mas não, é Hospital Noite mesmo, que não está implantado no Brasil. Então, e para os casos, sim, mais complexos e que não são adequadamente tratados ambulatorialmente, nos consultórios, no centro de atenção psicossocial, no Hospital Dia ou no Hospital Noite, aí sim estão indicadas as internações em tempo integral. Portanto, a grande pergunta é, nessa discussão, portadores de dependência química devem ou não ser internados? Óbvio, assim como pneumonia, hipertensão arterial, devem ser internados os casos graves. E a Lei 10.216, que é uma lei que trata-se da regulamentação de internações para portadores de doença mental e que nós usamos adaptado para portadores de doença mental, portadores de dependência química, o que é importante saber. O indivíduo tem indicação de internação depois que todos os aparelhos, depois que todos os serviços de atendimento já puderam ser usados pelo indivíduo e pela família, necessariamente com a inclusão da família, e não teve resolução. Então, isto que se divulga, que os médicos querem internar todos os portadores de dependência química, não é verdadeiro. Os médicos indicam internação para os indivíduos cujos tratamentos não hospitalares falharam. O que acontece muitas vezes é que, infelizmente, tendo uma quantidade muito pequena de serviços de atendimento e tratamento ambulatoriais, a família acaba recorrendo ao judiciário e o judiciário já determina a internação sem que esse indivíduo tenha tido a oportunidade de receber um tratamento extra-hospitalar. Enfim, mas quais são os casos que estão indicadas as internações? Naqueles, obviamente, que as tentativas de tratamento não hospitalar falharam. Falharam porque não tinha adequação técnica, não tinha o grupo multiprofissional para prestar assistência. Falhou porque a família não aderiu, contribuindo. Falhou porque trata-se de uma gravidade tão importante que aquele sistema não pôde atender. Enfim, e quais são os casos mais práticos? São aqueles do indivíduo que ele mesmo corre riscos. E corre riscos por quê? Porque já está desnutrido, não está alimentando adequadamente, desenvolveu sintomas depressivos e já tentou suicídio, desenvolveu sintomas psicóticos com delírios e alucinações que precisam, além da equipe multiprofissional, também da intervenção medicamentosa para a redução ou desaparecimento desses sintomas. Indivíduos que estão colocando outras pessoas da família ou da sociedade em risco. Por quê? Uma das consequências do uso de álcool e drogas é um prejuízo na capacidade mental de julgar riscos e consequências. E uma outra consequência direta do uso de álcool e drogas é uma repercussão na capacidade de controle agressivo físico, agressivo sexual, agressivo verbal.
Então, uma das repercussões da dependência química, além dos citados sintomas depressivos, ansiosos, psicóticos, de demência, é uma repercussão na capacidade do indivíduo controlar raiva, controlar desejo agressivo, controlar desejo sexual, controlar impulsos. Ou seja, o indivíduo, ou intoxicado, ou em uso da substância, ou dependente químico, ele tem uma perda, um prejuízo na capacidade de controlar os seus impulsos. O que são os impulsos? São atos tomados, atos feitos, comportamentos realizados, sem que esse indivíduo tenha pensado, refletido e mensurado e avaliado as possíveis consequências e desdobramentos que teria daquele ato. Ou seja, uma das repercussões médicas da saúde mental do portador de dependência química e com repercussão jurídica é esta interferência, é esta consequência sobre a capacidade do indivíduo de controlar a sua raiva, agressividade, impulso sexual e assim por diante. Então, são indivíduos que devem ser tratados num sistema hospitalar. Uma outra colocação, né, doutor Hélio, muito repetida, que as internações são muito prolongadas. De fato, nós temos um modelo de tratamento mais antigo de tratamento de doenças mentais e de dependência química. Infelizmente, nós temos esse histórico na página da história brasileira da saúde mental, de indivíduos que, de fato, ficavam anos, meses, até décadas internados em hospitais psiquiátricos. Felizmente, essa realidade não é mais essa, por vários motivos. Um dos motivos óbvios, que a medicação psiquiátrica, nos últimos 10 anos, mais especificamente nos últimos 5, 6 anos, tornou-se mais efetiva para tratar os sintomas e com menos efeitos colaterais. O modelo que era apenas médico foi ampliado. Trata-se agora de um modelo de assistência, tanto para portadores de doença mental, como para portadores de dependência química, multiprofissional, em que o médico participa do tratamento com o uso de medicação, quando tem necessidade e indicação, e também conta com o apoio imprescindível de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. E no nosso hospital, senhor? Nutricionistas. E no nosso hospital há um diferencial, que o senhor vai contar lá em Guarulhos, doutor Marco Antônio, que é a participação dos conselheiros ou educadores. Quem são conselheiros ou educadores? São pessoas portadoras de dependência química que já estão em tratamento e sem uso da substância há 5, 10, 15, 20 anos e que fazem e também são voluntários nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos. Então, o Hospital Lacan tem também esse diferencial de termos na nossa equipe multiprofissional o não técnico. Inclusive, os nossos profissionais que trabalham como conselheiros, ou educadores, ou orientadores, nenhum deles, até onde eu sei, tem formação de nível superior. Mas, integrando a equipe, eles contribuem como casos que puderam, após tratamento, permanecerem sem o uso da substância, levando a sua vida normal de trabalho, estudo, família e assim por diante. Portanto, este argumento de justificar não internar o paciente grave, que as internações são necessariamente longas, não é verdadeiro por 3 motivos. Um deles, que o sistema e os conhecimentos científicos mudaram de uma perspectiva absolutamente médica, exclusivamente médica, para uma assistência necessariamente
multiprofissional. O nutricionista é fundamental para nós, até porque muitos e muitos pacientes que recebemos estão desnutridos, tanto pelo álcool como por outras drogas também. E as medicações ficaram mais eficientes e também porque necessariamente nós convocamos, na maioria dos lugares de atendimento, os familiares. E tão importante é o tratamento multiprofissional, com a inclusão do conselheiro, e necessariamente nós, profissionais de saúde mental, temos um respeito absoluto por narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Porque trata-se de dois grupos de voluntários em que as pessoas portadoras de dependência química são acolhidas por pessoas que também são dependentes químicos, mas que conseguiram entrar e manter em recuperação, levando a sua vida de maneira adequada. Então, narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos também fazem parte do tratamento, até para motivar esses pacientes internados que, quando tenham alta, além de seguirem o tratamento com os profissionais, que também sigam frequentando os grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Então, esclarecido que as internações estão ficando cada vez mais reduzidas em termos de tempo, eu quero agora explicar sobre os modelos de internação. Então, dependência química é doença, é uma doença que, na sua forma mais grave, tem indicação de internação. Tendo indicação de internação, essa indicação é curta, e eu vou explicar sobre as modalidades de internação de portadores de doença mental e de portadores de dependência química. Existem 3 modalidades que são reguladas pela Lei 10.216 de 2001, em que existem 3 modalidades de internação em saúde mental. Uma delas é a internação voluntária. A internação voluntária é aquele modelo em que o próprio paciente, acompanhado ou não de familiares, e em tratativas com o seu médico, com o seu psicólogo, ou com o seu enfermeiro, ou com o conselheiro, e muito legal, nós temos tido cada vez mais o apoio, e eu estava esquecendo, o Amor Exigente. Amor Exigente. Então, Amor Exigente, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, eles também, muitas vezes, indicam para aquele frequentador que ele deve procurar o tratamento. Então, a internação voluntária é aquela que o próprio portador da dependência química busca o serviço de internação. Nesse caso, o paciente teve a liberdade de escolha. Internação, necessariamente, é um ato médico. Então, ele vai ter a avaliação de um médico e será ou não internado. Boa notícia. Uma parte importante das pessoas que procuram internação, o médico acha que não tem necessidade de internação. Por quê? Porque os médicos brasileiros e psiquiatras estão informados que, antes da alternativa da internação, todas as outras possibilidades de não internação já devem ter sido indicadas, tentadas e testadas. E para aqueles que têm necessidade de internação, são internados. E daí vem aquela pergunta: todos os pacientes que estão internados, que foram internados por opção, podem sair quando quiserem? Depende. Eles podem pedir a alta, e essa alta precisa ser aceita se naquele momento que ele pedir a alta, de fato, ele esteja com a sua capacidade de compreensão da realidade muito clara. Por quê? Porque tem alguns pacientes que até internam voluntariamente, a pedido próprio, mas que, durante a internação, desenvolvem sintomas ou depressivos ou psicóticos, que a partir daí os torna temporariamente prejudicados nesta capacidade de escolher entre manter ou não a internação. Enfim, isto que também tem uma crítica muito grande
para clínicas, hospitais e, inclusive, algumas comunidades terapêuticas, do indivíduo que internou-se sabendo o que queria e que depois fica impossibilitado de ter alta. Isso, de fato, existe. Por quê? Porque durante a internação podem aparecer os sintomas de abstinência, de falta do uso da substância, e o melhor lugar para ele estar, de fato, é internado para receber o tratamento adequado. Uma outra modalidade de internação, também regulamentada pela Lei 10.216/2001, é a internação involuntária. A internação involuntária, é difícil usar essa palavra entre letrados e juristas, que geralmente tem uma linguagem, geralmente não sempre, muito bonita e muito rebuscada, mas me permita, doutor Alessandro, então, muitos e muitos dizem que a internação involuntária é uma sacanagem. E a internação involuntária tem respaldo tanto na lei e tem lógica e entendimento técnico médico. Então, a internação involuntária trata-se de internar o indivíduo de fato contra a vontade dele, quando, naquele momento da avaliação médica, ele não estava em condições de compreender entre o certo e o errado, entre o legal e o ilegal, entre o mais seguro e o menos seguro. Então, a internação involuntária, ao contrário do que alguns grupos ventilam, que trata-se de uma arbitrariedade, que trata-se, me permita, de uma sacanagem e de um desrespeito, muito pelo contrário. Trata-se de um procedimento médico de segurança para o indivíduo portador de uma doença grave, que não esteja, naquele momento da avaliação, capaz de fazer escolhas de maneira segura para ele, os outros e a sociedade. E a internação involuntária, ela traz uma responsabilidade judicial muito grande para o médico. Tanto é que, em internando o indivíduo na modalidade involuntária, contra a vontade, a lei determina que o diretor clínico comunique ao Ministério Público em 72 horas, justificando o motivo de ter internado esse indivíduo contra a vontade. E quais são os casos mais comuns de pessoas que acabam tendo necessidade de ficarem internadas contra a vontade? São aquelas que tiveram repercussões graves pelo uso de álcool e drogas, como sintomas depressivos, psicóticos, agressivos, enfim, de dificuldade de compreender entre o certo e o errado de maneira clara. E o paciente é internado de maneira involuntária. Quando ele vai poder pedir a alta dele ou começar a discutir a alta? Quando, em função do tratamento multiprofissional, que é aquele que esperamos, desde as clínicas até as comunidades terapêuticas, que ele passe a ter essa capacidade de compreensão clara e que a sua saúde física também já esteja recuperada e não com risco de morte por desnutrição ou por outras consequências, como, por exemplo, diabetes descontrolado. E só depois de tanto falar, vamos chegar na tão controversa internação compulsória. A internação compulsória. Então, nós que trabalhamos permanentemente com esse assunto, em fóruns, em hospitais, clínicas, com famílias, com a imprensa leiga, com os nossos parceiros e amigos, operadores do direito, de diferentes esferas, juristas. Então, a internação compulsória, esta que é determinada pela justiça, independente da opinião do indivíduo. Enfim, trata-se esta internação de uma arbitrariedade, de um abuso,
eu já ouvi assim, tantos termos, antidemocrática, enfim, contra os direitos humanos, eu já ouvi uma infinidade de termos destrutivos relacionados à modalidade de internação compulsória. A modalidade de internação compulsória, pela lei, eu entendo como sendo adequada, legítima, protetiva para o indivíduo, a família, a sociedade e, acima de tudo, responsável com a vida de alguém que é portador de uma doença mental ou essa doença mental sendo especificamente a dependência química. Então, a internação compulsória trata-se de um meio que, quando adequadamente, tanto em termos de lei, quanto em termos de saúde, quando adequadamente tratado, é legítimo, é justo, é, acima de tudo, responsável e protetivo para a vida do indivíduo, de terceiros e da sociedade. Eu, enquanto profissional médico, psiquiatra, forense, um esclarecimento do psiquiatra forense, obviamente, vocês estão muito acostumados, forense derivado de foro, nós contribuímos com elementos da saúde para os nossos parceiros, juristas, operadores do direito. Então, nós contribuímos com informações técnicas. E a internação compulsória, então, ela é defendida por nós quando adequadamente trilhada. E porque a lei é muito clara que, independente do tipo de internação, há necessidade de avaliação médica. E isso é muito legítimo. Por quê? É através da avaliação médica que se estabelecerá e poderão ser pedidos exames clínicos, exames de raio-x, tomografia, exames de sangue, urina, para verificar, além da saúde psíquica, que pode estar comprometida, também a saúde física, que fica comprometida. Álcool, obviamente, não é maléfico apenas para o fígado, faz mal do último fio de cabelo da cabeça até a extremidade dos dedos dos pés. Cocaína, obviamente não faz mal apenas para a via respiratória, mas para o corpo inteiro. Portanto, a internação compulsória, aquela determinada pela justiça, entendo a participação de uma avaliação médica, ela é adequada, é justa e é absolutamente defensável. Por quê? E daí deriva uma pergunta também muito comum. Por que não existe uma lei da internação em cardiologia, não existe uma lei da internação em reumatologia, em gastroenterologia, em ginecologia e obstetrícia? Porque as doenças mentais e a dependência química, não para todos os portadores, mas há uma porcentagem de portadores de doença mental e dependência química que tem como consequência repercussões que o deixa temporariamente incapaz, temporariamente incapacitado, temporariamente com dificuldades de fazer escolhas e de tomar decisões de maneira responsável, legítima, segura, respeitosa e de acordo com as leis. Portanto, a internação compulsória ela é defensável, sim. E daí, nesses 10 anos, algumas perguntas elas já estão prontas para serem feitas, então eu vou adiantar algumas. Mas entre as internações compulsórias, algumas delas acabam ficando por muito tempo. E, de fato, esta é uma realidade. Nós temos, por exemplo, um caso prático do Hospital Lacan, de um paciente que está internado há mais de 3 anos, já passou por 3 perícias favoráveis à desinternação e que até agora não houve autorização do juízo para a desinternação desse paciente. Então, de fato, existem alguns casos de pacientes internados compulsoriamente que acabam ficando um período de tempo maior internado, mais do que essa média de 1, 2 meses. Daí, existe uma explicação a favor dessa internação mais prolongada e uma em desfavor. Qual é a explicação a favor?
Alguns desses pacientes são internados compulsoriamente. Eles são muito graves. Eles são extremamente graves. E em função da gravidade, necessitam de uma internação também mais demorada para ter uma assistência mais ampla. Porque um outro detalhe é que as medicações psiquiátricas, diferentes de medicações, por exemplo, para dor. A medicação para dor tem efeito imediato, ou em meia hora, a maioria delas. As medicações psiquiátricas, elas possuem um tempo para começarem a ter os seus efeitos terapêuticos. E outros trabalhos de reinserção social, de recuperação, de reabilitação mental, eles não possuem resultado imediato. O trabalho de terapia ocupacional, ele é de médio a longo prazo. Então, para uma parcela dos pacientes internados de maneira compulsória, justifica-se e tem uma explicação técnico-científica de saúde. Ou seja, necessidade mais complexa, resolutividade e resposta ao tratamento e resultado de tratamento mais demorado. Mas, de fato, aceitamos uma crítica. Há alguns pacientes que ficam internados por longos períodos sem indicação da internação e que não recebemos o retorno, o feedback e a resposta do juízo, da juíza, mesmo quando nós solicitamos a desinternação e o encaminhamento para outros serviços. Então, essa crítica que alguns fazem de pessoas internadas compulsoriamente por longos períodos, sem indicação de saúde, esta, infelizmente, é real e verdadeira para uma determinada porcentagem. E diante desta condição, em que há uma interface entre a saúde e a justiça para os adoecimentos mentais e para a dependência química, há no Brasil, doutor Alessandro, ainda incipiente, mas com muita perspectiva da nossa parte, tanto de juristas, como também de profissionais de saúde e gestores, de justiça terapêutica. O que é a justiça terapêutica? Que ainda é incipiente no Brasil como um todo, mas já existem ilhas exemplares, como em São Paulo, capital, tem Santana, como no Rio Grande do Sul e em Fortaleza também há uma ilha, um centro, aonde já se pratica a justiça terapêutica. Então, a justiça terapêutica trata-se de uma estratégia muito bem articulada do ponto de vista teórico e já com algumas experiências práticas importantes. Citei, então, 3 casos em que indivíduos portadores de dependência química com atos antijurídicos ditos de menor complexidade, menos graves, ao invés de submeterem aos ditames exclusivos da lei, que se submeteriam a um tratamento e que esse tratamento fosse regularmente relatado em juízo para a autoridade judicial. Percebam, senhores e senhoras, que eu estou bastante otimista, porque dependência química geralmente causa desânimo, enfim, baixa expectativa. Eu trago uma perspectiva de alta expectativa e entendo que a justiça terapêutica, nessa perspectiva de levar aos indivíduos que cometeram atos antijurídicos para que recebam o tratamento e prestem conta desse tratamento realizado, trata-se de uma condição muito importante, notória, e que nós temos uma perspectiva que vai aumentar cada vez mais. E uma outra discussão muito importante do indivíduo portador de dependência química com repercussões jurídicas
já respondendo criminalmente e que fica internado no hospital psiquiátrico. As nossas experiências com essa situação, ela é muito ruim, na maioria das vezes. Até porque está bastante claro na lei que dentro também dos estabelecimentos prisionais, está mantida e garantida pela lei a assistência à saúde integral do reeducando, do indivíduo que está no interior do estabelecimento prisional. Então, com relação a essa pergunta, doutor Marco Antônio, que aparece bastante, se indivíduos que, presos e portadores de dependência química, se deveriam estar no interior do hospital psiquiátrico. Nós entendemos que, neste caso, não, e que esses indivíduos devem receber o tratamento psiquiátrico multiprofissional adequado no interior do estabelecimento prisional. E, logicamente, daí vai derivar aquela pergunta, mas isso não seria preconceito? Eu vou explicar por quê. Dentro do no interior de clínicas e hospitais psiquiátricos, nós temos pessoas com adoecimentos mentais diversos. E um dos adoecimentos mentais é o indivíduo que tem um medo exagerado, do indivíduo que tem como sintoma, por exemplo, delírio de estar sendo perseguido. E a presença necessária de policiais no interior, ou agentes no interior desses hospitais, clínicas ou comunidades terapêuticas de indivíduos presos, mas que estão em tratamento no interior desses hospitais, levam a repercussões para outros pacientes e familiares que são muito mais negativas do que positivas. Então, o que nós defendemos e entendemos que esses indivíduos recebam o tratamento adequado, que é de direito pleno e absoluto no interior dos estabelecimentos prisionais. Dessa forma, a perspectiva em resumo que eu trago aos senhores e às senhoras, e geralmente também perguntam ao final sobre a minha opinião técnica sobre os programas que estão implantados. Esses programas que estão implantados para a busca ativa do paciente portador de dependência química. Quando eu quero fazer aqui uma retrospectiva, quando eu estava no curso médico, no início do curso médico, eu fazia palestras para familiares e portadores de AIDS, de síndrome da imunodeficiência adquirida, e dizia: lamento, eu estou aqui fazendo palestra, mas seus familiares, infelizmente, ou senhores, vão morrer. E, felizmente, eu terminei a faculdade fazendo palestras para grupos de portadores de AIDS, de familiares, dizendo: os seus pacientes, os seus familiares e vocês não vão morrer pela AIDS. Porque, felizmente, nesses 4, 6 anos, a ciência evoluiu a ponto de tratar muito bem portadores de AIDS. Qual que é o paralelo, a analogia que eu estou fazendo aqui? Todas essas ações ativas de busca do portador de dependência química, ainda que algumas vezes ocorram de maneira desastradas, elas são necessárias, são legítimas e merecem um crédito até que provem o contrário, e eu vou defendê-las. Tanto as do Rio, como as de outras cidades, como as de São Paulo. E vou explicar por que eu defendo, que não é pela minha opinião pessoal, mas sim pela minha opinião técnica. Existe ainda uma lacuna de conhecimentos científicos. Existe ainda uma deficiência de conhecimentos científicos para as questões de dependência química especificamente. O que eu quero dizer? Como eu comecei as minhas palestras no curso médico de graduação dizendo que portadores de AIDS iriam morrer, e terminei dizendo que portadores de AIDS não iriam morrer. Porque nesses 4 anos a ciência evoluiu para o conhecimento em infectologia, e nesse meio tempo de 4 anos, pessoas portadoras de AIDS não morriam mais de AIDS. Da mesma forma, então, e por que isso aconteceu? Por causa de pesquisas científicas
de experimentos, de tentativas com acertos e erros, para chegar a um resultado positivo. Então, as políticas públicas para assistência de dependência química nos últimos anos ficaram caóticas. O conhecimento, pobres, pequenas, ausentes, e outras palavras. E agora se começou a estudar, pesquisar, preocupar e atuar nessa área, que o conhecimento científico ainda não está claro. Então, por que eu defendo todas essas práticas, defendo tecnicamente, essas práticas de busca ativa dos portadores de dependência química? Primeiro, porque a dependência química tem como repercussão, já expliquei umas 3 vezes, uma dificuldade do indivíduo de reconhecer e entender aquela condição como doença. E se a dependência traz como consequência a dificuldade do indivíduo de reconhecer que é uma doença, de procurar tratamento, está absolutamente legítimo dele ser buscado ativamente para o tratamento, além dessa explicação médica, que é uma das consequências, é o indivíduo não se reconhecer doente, há respaldo na lei para a internação involuntária e até para a internação compulsória. Portanto, eu defendo as políticas públicas e as práticas de busca ativa do portador de dependência química, à revelia da vontade dele, sendo que há essa explicação teórica, prática, científica de saúde, que é uma das repercussões e consequências da dependência química, é esta repercussão no indivíduo não reconhecer-se doente. E não reconhecer-se doente, ele não buscará o tratamento e é responsável por parte do poder, e é responsabilidade do poder público buscá-lo para tratamento. E o doutor Alessandro até me perguntou, e para onde estão indo estas pessoas? Se essa pergunta fosse feita, doutor, há 2 anos atrás, eu ia ter dificuldade de responder. Felizmente, eu ainda não consigo dar uma resposta para o senhor dizendo o seguinte: 100% deles estão sendo tratados de maneira adequada. Mas, felizmente, mais do que 2 anos atrás, ampliou-se as vagas de tratamento, tanto ambulatorial, como no regime de internação, em comunidades terapêuticas, clínicas e hospitais psiquiátricos, como nós temos aqui o caso representado pelo Dr. João Luiz Gama, do Hospital Lacan, do Grupo Saúde Bandeirantes. Então, as políticas públicas, felizmente, têm avançado, e, obviamente, que são políticas públicas novas, acontecem falhas, acontecem dificuldades de comunicação entre os instrumentos de saúde e os meios jurídicos. Mas, felizmente, a minha resposta é bem melhor do que aquela que eu daria para o senhor há 2 anos atrás, e eu espero que nas palestras dos próximos anos eu possa continuar tendo boas notícias para dar para o senhor. Então, dessa forma, eu encerrarei passando novamente a coordenação para o doutor Alessandro sobre dependência química e doença. Não são todos que têm indicação de internação. Os casos graves têm necessidade e indicação de internação. Essa internação pode ser contra a vontade do indivíduo, respaldada na lei, dentre várias explicações, com uma principal: droga, além das consequências pulmonares, hepáticas, repercute também na memória, na atenção, na concentração e na capacidade de escolhas para si mesmo.